Nós vamos hoje ouvir uma pequena parte da entrevista com o Dr. Cícero Gali Coimbra, uma das maiores autoridades do Brasil e do mundo em imunidade humana. Ele é médico, PhD, pós-doutorado na Suécia, professor de medicina em São Paulo e um renomado pesquisador. Tem sido chamado para falar em eventos em universidades pelo mundo afora. E o que ele tem a falar sobre a Covid, SARS e muitas outras doenças infecciosas vai balançar os seus conceitos. Veja, uma pessoa que tem conhecimento abalizado. Preste bem atenção. A vitamina D produzida na pele ou ingerida sob a forma inativa. Para ela produzir os seus efeitos biológicos, ela precisa primeiro ser ativada. Muito bem. O sistema imunológico possui essa capacidade de ativar a vitamina D, porque para ele a vitamina D, entre aspas, vitamina D, é muito, muito, muito importante. O que ela faz no sistema imunológico? O que eu estou lhe dizendo é motivo de 240 mil publicações científicas aproximadamente. Tá? A vitamina D é a grande reguladora do sistema imunológico. Por que eu digo reguladora? Porque ela não é supressora. Ela não suprime o sistema imunológico. Ela regula. Ela impede que o sistema imunológico faça o que não deve, que é nos atacar, produzindo doenças autoimunes. Ela aumenta a potência do sistema imunológico de uma forma incrível, mas inacreditável em combater infecções. Né? E o que nós estamos assistindo desde a década de 80 até agora? As pessoas simplesmente foram parando cada vez mais de se expor ao sol, estimulados até por manifestações de médicos dermatologistas dizendo não se expõe ao sol porque o sol é demônio, porque minutos de exposição solar pode produzir câncer de pele. E o que aconteceu? A paisagem, com a migração das pessoas do campo para a cidade, a paisagem das cidades mudou completamente. As casas com pátios onde as crianças brincavam foram destruídas e se ergueram prédios de apartamentos. Se você olha uma fotografia da cidade de Recife, você acha que é São Paulo hoje em dia. As pessoas pararam de frequentar o parque. Os poucos que frequentam o parque usam o filtro solar que bloqueia a absorção de vitamina D, a produção de vitamina D na pele por exposição solar. Então, o que aconteceu? As famílias foram para os parques, saíram dos parques e foram para os shoppings. As pessoas não andam mais sob o sol, elas andam de carro, de metrô, de ônibus. E o que aconteceu? Progressivamente foi diminuindo a vitamina D, e aos poucos a gente voltou ao início do século passado. Nos últimos 10 anos, voltou o raquitismo na Europa e quadruplicou o número de crianças com raquitismo. Ele já tinha sido erradicado. Pois não. Desculpa, não, esse ponto é muito importante, eu gostei muito, porque quem é especialista consegue passar, e eu acho que uma das vantagens que nós estamos conseguindo nesse período de confinamento é aprofundar um pouco mais os assuntos. O senhor mencionou o hormônio. O hormônio, então vitamina D não é vitamina D, é um hormônio, mas a dificuldade, eu por exemplo, não sabia. Fico muito satisfeito porque eu, por exemplo, eu procuro tomar um pouco de sol sem o protetor solar. Um pouco, não muito sol. Mas eu vejo que as pessoas já saem de casa com bastante protetor solar, até porque a medicina fala muito do câncer de pele. Eu não estou dizendo que não tenha razão. Mas o senhor está mencionando que as pessoas pararam de tomar sol. E a principal fonte desse hormônio, dessa vitamina D, entre aspas, é o sol? A única fonte natural que nós temos de vitamina D é a exposição solar. Tá? E a questão que você está falando de câncer de pele ou não câncer de pele é a questão do 8 ou 80. Ou você, se você se expor ao sol e não tiver já acostumado com a pele pigmentada por exposição solar, você vai ter queimadura de pele com possibilidade de câncer de pele. Então, quanto que você produz de vitamina D
por exposição solar. Então, é bom a gente dar um parâmetro rápido, porque isso é uma fonte que não custa nada. Se você se for uma pessoa de pele clara, jovem, tá, e estiver do lado da piscina, com o sol forte batendo sobre o seu corpo, não colocar filtro solar, em apenas 10 minutos, que são absolutamente impossível de você desenvolver câncer de pele por 10 minutos de exposição solar, porque a sua pele sequer fica rósea no dia seguinte, em apenas 10 minutos você produz 20 mil unidades de vitamina D. Quanto que é recomendado oficialmente? 600 unidades. Quando você chega a 10 minutos de exposição nessa situação que eu descrevi, a sua pele para a produção. Por que ela para a produção? Para evitar que você se intoxique com vitamina D. Então, a dose que uma pessoa precisa de vitamina D por dia varia de 10 a 20 mil unidades de vitamina D. Tá? Então, isso depende do seu peso corporal. Então, pessoas de 50 quilos, adultos de 50 quilos, precisam de 10 mil unidades. Já uma pessoa de 90 a 80 quilos, 80 a 90 quilos, já precisa de 20 mil unidades. Crianças precisam de 200 unidades por quilo de peso por dia. Tá? Então, o que faz a vitamina D no nosso organismo? Ela vai potencializar o nosso sistema imunológico. Por que a gente está vendo essas pandemias e agora essas epidemias e agora essa pandemia de coronavírus? Porque o sistema imunológico de toda a população está fragilizado. Porque por falta do grande potencializador do sistema imunológico, que é esse hormônio erradamente chamado de vitamina D. É importantíssima essa informação, porque assim, eu tenho 47 anos e eu nunca ouvi nenhum médico, eu nunca vi nenhum órgão de saúde, eu nunca vi ninguém falar que em 10 minutos de sol nós conquistamos 20 mil unidades desse hormônio D, dessa vitamina D, entre aspas, e que nos bastaria 600, então por 10 minutos de sol. O senhor diria que isso é cuidar da saúde? Não bastaria 600, não bastaria 600. 600 é a dose, 600 unidades é a dose erradamente recomendada por órgãos oficiais, que estão desconhecendo, ignorando as publicações que estão sendo feitas há 20 anos, 25 anos, estão ignorando isso. Tá? Entendi. Então o senhor diria que essa constatação, que faz parte de tantos e tantos artigos, de tanta pesquisa, de gente com o seu prestígio, por que isso é pouco divulgado? E a questão da medicina, ela cuida mais da doença? Eu não estou falando mal de médico, não estou querendo aqui fazer uma apologia contra a medicina tradicional, mas a gente escuta muito pouco isso. Não é o problema dos médicos, não é o problema dos médicos. O problema é que a transmissão de conhecimento dentro do meio médico está extremamente controlada pelo interesse financeiro da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica que financia os congressos médicos. Com uma única doença autoimune, que é provocada por essa deficiência, na falta do regulador, o sistema imunológico ataca o nosso organismo, uma única doença como a esclerose múltipla rende para a indústria farmacêutica cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Só uma única doença. 20 bilhões de dólares por ano. Então, se você tem um congresso top de linha, quanto você vai gastar para fazer esse congresso top de linha internacional? Você vai gastar 5 milhões. O que é 5 milhões para quem ganha 20 bilhões por ano? Isso é gorjeta. Então, a indústria farmacêutica aceita financiar esses congressos, mas impõe uma condição. Lá só entra quem fale a respeito dos produtos deles, não entra quem vai falar sobre causa de doenças. E nós estamos falando sobre a causa dessa pandemia. A causa esse vírus é um vírus que poderia ser extremamente banal. Tanto é que tem pessoas que têm essa infecção e não sentem absolutamente nada. Tem pessoas que começam com essa infecção e no início não sentem absolutamente nada e no decorrer da infecção tem uma evolução relativamente bem benigna. O que está acontecendo com as pessoas de idade? A pele envelhecida, ela produz apenas 1/5 da produção de vitamina D, ela produz 1/5 da vitamina D, da quantidade de vitamina D que uma pessoa jovem, comparando 70 anos com 20 anos de idade.
Então, a pele envelhecida já produz nível muito baixo. Além disso, as pessoas de idade estão aposentadas, e se sentindo fragilizadas, alvo da violência urbana, mais fácil da violência urbana, elas ficam confinadas dentro de casa. Então, as pessoas de idade avançada são as pessoas que têm os níveis mais baixos de vitamina D. E são elas que estão morrendo, principalmente elas que estão morrendo por essa deficiência de vitamina, por essa pandemia de coronavírus. Porque o sistema imunológico delas está completamente debilitada. Um vírus que poderia ser banal, nelas causa um problema devastador, destruindo o pulmão e levando a pessoa à morte. Fantástico, não? E não é tudo. Na próxima semana, em nosso próximo vídeo, estaremos mostrando uma pesquisa feita 100% no Brasil, que apresentou uma metodologia de prevenção e de tratamento à Covid-19 cientificamente comprovada. Um estudo feito por doutores de áreas diversas, ou seja, uma equipe multidisciplinar que está provando com dados e dados muito criteriosos que existe uma forma muito mais simples do que se possa imaginar para enfrentar a contaminação por Covid. Tive o privilégio de conhecer uma família que são testemunhas de que o tratamento realmente funciona. E um detalhe, a esposa desse casal é médica, ou seja, não é uma leiga no assunto, não é uma pessoa ignorante sobre ciência. E eles testemunharam de que esse tratamento realmente funciona. Não é fake news, não é historinha, não é algo que estão usando para chamar assunto. São fatos e bem comprovados.